Olá, começa agora, no canal Espiritismo em Kardec, o nosso estudo do livro O Livro dos Espíritos, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Começando aqui recebendo Arthur Azevedo e Cláudio Costa. O Arthur também com o canal dele associado, né? O nome do seu canal, Arthur? Arthur Azevedo, Difusão Espírita. É isso, estamos juntos para esse estudo e você, nosso convidado de casa, interage conosco, postando as suas observações, comentários, dúvidas pelo chat ao vivo e vamos dando continuidade ao estudo dessa obra fundamental da doutrina espírita com o tema obsessão. Começamos a estudar já na sessão passada o capítulo 23, reservado ao tema, e vamos dar continuidade, retomando do item 245. Então vamos juntos pedindo a Deus que os bons espíritos possam nos inspirar nessa empreitada de diálogo e reflexão. 245. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É, às vezes, uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas da sua vida presente ou do tempo de outra existência. Muitas vezes, também, não há mais do que o desejo de fazer mal. O espírito, como sofre, entende de fazer que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar e em os vexar, e a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer o seu perseguidor. Esses espíritos agem, não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou como tinha uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo por que se agarrara a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: Estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: Tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Meus amigos, faço aqui uma parada para colher de vocês alguma observação que desejem acrescentar a isto que Kardec nos coloca com relação à intenção dos espíritos imperfeitos, dos espíritos maus. Será que nós, ainda na prática, generalizamos exclusivamente nessa possibilidade da vingança? Há muita presunção, há um apego excessivo a essa ideia de que o obsessor é alguém que busca vingança e, sem cogitar desta outra possibilidade de serem simplesmente invejosos, zombeteiros, né, desocupados. Isso nos parece fundamental para que possamos melhor abordá-lo para elucidar o seu drama existencial e dissuadi-lo dessas suas intenções para que retorne à senda do bem. O que vocês acham? Falta mais perspicácia dos dialogadores, dos membros de grupo, dirigentes, inclusive, na identificação da intenção do espírito que obsedia com o mau propósito?
Olha, realmente há uma confusão generalizada atualmente aí. Uma que o mau uso desses adjetivos e pronomes aí, obsessão, obsessor, obsediado e tal. Eu vou falar da minha experiência, né? O modelo que eu conheço de o chamado tratamento da obsessão nas casas e centros espíritas peca pela questão do tempo. Quer dizer, não sei, você quer fazer um número maior de atendimentos no menor tempo possível, tá? Essa é uma discussão antiga que a gente tinha com o grupo lá, porque como as pessoas se dispõem a uma ou no máximo 2 vezes por semana a se dedicarem ao objetivo do centro, principalmente nessas questões aí mais complexas da obsessão, então você pautava por fazer o máximo de números de atendimentos naquele espaço de 1, 2 horas no máximo ali, em que as pessoas se dedicam. Quando a gente percebeu esse engano, ou seja, é o que você acabou de falar aí, Rui, não há como o dialogador ou o doutrinador, seja lá o nome que se dê, que esteja dirigindo isso, tenha condições de analisar os fatos ali, né? Nesse geralmente breve tempo que se dedica. Então, quando a gente percebeu que dessa forma aí você constava, vamos dizer assim, no registro do centro, no caderno de registro do centro, que atendeu tantos casos, tantas pessoas, você não ficava com informação nenhuma. Você não tinha informação nenhuma, era vai com Deus, vai com Jesus, para de atormentar, papapá. E realmente, quando você mergulha na doutrina, você vê Kardec trabalhando em casos por meses, anos, às vezes, né? Você vê os relatos da Revista Espírita com o tempo que se dedica àquilo. E olha que eram pessoas que na época desbravavam a questão, né? E hoje se faz superficialmente. Então não dá para você adquirir nem conhecimento dos fatos, que dirá julgar o que está acontecendo ali. Então o que ficou? Ficou essa, vamos dizer assim, rasteira a explicação de que toda obsessão é por vingança. A grande maioria, e os casos graves realmente de obsessão, geralmente são por um aspecto de vingança. Mas você encontra a obsessão em todo o espectro do ensino fundamental aí, as variações básicas aí, quando você analisa o caso realmente. Só para citar um exemplo aqui, rapidinho, que me vem à memória, esse eu não participei de muitos anos atrás. Uma família da cidade aqui, conhecida, tinha uma criança, um menino de uns 5 ou 6 anos. E o menino costumava ficar brincando na frente da casa com aquelas grades abertas, né? O menino ficava ali segurando na grade para ver o movimento, brincar com as pessoas que passavam e tal. Diz que um belo dia esse menino volta para dentro da casa mancando, com a perna muito torta. Família de certa posse aqui, para resumir a coisa. Bateu para todo quanto é lado aí, e nenhum médico. E o menino não andava mais, aquela perna não conseguia mais ser utilizada. Quando a família católica apelou para o centro espírita, e havia na época, muitos anos atrás aqui, bons espíritas, daqueles, como se diz, da gema, né? Foi analisado o seguinte: foi descoberto que havia um jovem com um aleijão físico, um espírito de um jovem com um aleijão físico na perna, junto ao menino. Ora, quando se começou a, entre aspas, doutrinar ou buscar informações desse espírito,
ele se sobressaltou por estar causando esse problema ao menino. E ele disse que não tinha nada, ele nem conhecia o menino, ele estava passando espiritualmente por aquele local e ele se encantou com a criança e simplesmente passou a acompanhar o menino, sem a mínima noção de que o reflexo do aleijão, entre aspas, que ele ainda carregava materialmente, estava afetando o menino. E medicação, tratamento nenhum funcionava. A pessoa da família que me contou disse que esse espírito se ajoelhou diante da família, pedindo perdão. Quando chegam em casa, o menino está andando normalmente, e o menino até hoje não sabe o que aconteceu. Então, esse aspecto, por exemplo, que eu estou falando, é informações de grupos de 60, 70 anos atrás, onde as pessoas trabalhavam com a informação doutrinária, trabalhavam com o evangelho, mas se dedicavam aos casos que buscavam o centro, que eram poucos, porque o centro espírita era mal visto, etc. E tal. Então, poucas pessoas buscavam o centro. Essa generalização das casas espíritas, o chamado boom do espiritismo há alguns anos atrás, tem o seu aspecto positivo, que você aumentou. Todas as cidades hoje têm 2, 3, 4, 10 casas espíritas. Mas generalizou tanto a coisa que, vamos dizer assim, ficou um SUS do espiritismo. Ou seja, o cara que tem uma dor de barriga e o médico não acertou o remédio dele, ele vai no centro espírita. Aí, esses casos de obsessão, eu digo por mim, eles vão ficando no meio desse bolo todo e algumas vezes nem identificados são. É basicamente isso. A gente vê aí espíritos relatando no livro dos médiuns, relatando na revista espírita, que a obsessão deles era por estarem num ambiente que havia chamado a atenção deles, mas não necessariamente porque eles estavam ali se vingando de alguém ou tinham alguma ligação com essas questões. Bom, mais para frente acho que a gente vai poder falar disso, mas as grandes questões de obsessões mesmo dificilmente chegam hoje aos centros espíritas, porque são famílias que estão provavelmente tratando esse doente com a medicação restritiva ou internações. A gente algumas vezes discutiu isso aqui, e infelizmente os casos que chegam hoje chamados de obsessão na casa espírita são geralmente obsessões simples e tem um aspecto de causas aí de A a Z, não necessariamente a obsessão real mesmo. Realmente, eu acredito que essa ideia que se fixou de que o espírito obsessor faz o que faz em função de uma vingança por falta de estudo, né? Porque está muito claro, né, no Livro dos Médiuns, um livro que as pessoas geralmente leem, mas não prestam muita atenção, leem por ler e simplesmente passam por cima das informações, e é daí o nosso esforço, né, de vir até aqui e tentar puxar um pouco os nossos amigos à reflexão sobre cada trecho, cada frase possível em relação a esse importante livro. E também se dá em função de um pouco da utilização do senso comum. A pessoa não consegue enxergar que alguém possa fazer o mal a outrem sem um motivo. Só que, mesmo entre nós encarnados, há pessoas que agem desta maneira, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que nós, enquanto espíritos, continuamos, muitas das vezes, com os mesmos condicionamentos mentais que tínhamos enquanto encarnados. Enquanto encarnados, pessoas que fazem o mal, pelo prazer de fazer o mal, são chamados tecnicamente de pessoas sádicas. Então, nós temos os sádicos do mundo espiritual, né?
Então, por exemplo, peguei aqui num site de psicologia algumas características, né, das pessoas sádicas, que a gente pode, né, utilizar também para os espíritos, que são pessoas como nós, só que sem corpo físico, digamos assim, né? Então, diz o seguinte: as principais formas de comportamento que podem ser identificadas nessas pessoas sádicas são as seguintes: facilidade de ter atitudes cruéis e agressivas em relação a outras pessoas ou animais, interesse obsessivo por assuntos ligados a armas, atos de violência ou de tortura, capacidade de intimidação, prazer em dominar e submeter outras pessoas à sua vontade, satisfação em presenciar o sofrimento alheio, facilidade para humilhar outras pessoas e comportamento agressivo e violento com animais, né? Então, fica bem caracterizado aí que há pessoas que realmente sentem prazer, elas se sentem bem, assim como espíritos, em ver ou provocar o sofrimento alheio. Então, isso ficou aí o que Kardec nos diz e que é ignorado por alguns, se dá pelo único fato de que não prestaram atenção a esse tipo de obsessor. Muito boas observações dos amigos. Podemos dar sequência. Então, o item 246, o texto a seguir. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa denotam mesmo de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Eu vou ler de novo aqui, vou grifar, que essa parte aqui é muito interessante para mim, pelo menos. Há espíritos obsessores sem maldade, que alguma coisa denotam mesmo de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernirem o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhecem o prestígio dos grandes nomes, não escapuliram em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Procuram deslumbrar por uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam.
Amigos, quando iniciou esse item 246, eu pensei que Kardec fosse se referir simplesmente à obsessão em que se nota a simpatia entre encarnado e desencarnados, que teriam os mesmos gostos e, inclinados ao mal, constituiriam um elo de difícil solução. Agora eu vejo aqui que Kardec, lendo o parágrafo como um todo, se refere a uma categoria ou uma classe especial de espíritos que pode implantar falsas doutrinas, fazendo uma mistificação de individual a coletiva no meio espírita. Eu estou exagerando, é isso mesmo? Olha, eu estou me segurando aqui, mas não dá. Se Eu segura. vou só tirar do meio aí duas palavras, tá certo? Linguagem empolada. Tá a próxima treta do Arthur aí. Se você enquadrar isso aqui hoje no meio dos chamados representantes, palestrantes e aí dignatários do movimento espírita, você faz uma limpa de 90% do que está de errado aí. Linguagem empolada. Rapaz do céu, nós não vamos citar nome aqui, que não vem ao caso, mas é só lembrar dessas duas palavras, linguagem empolada. Termo técnico, palavras redundantes, seguidas geralmente de gestos redundantes, tá? Olha, é tão fácil hoje ver isso se você estudar minimamente e vou um pouco mais fundo aí. Dá uma tristeza tão grande quando as pessoas se comunicam com a gente e dizem assim, olha, vai ter uma palestra do espírita, do médium, do espírita, do palestrante tal, e a gente vai acompanhar. Olha, dá vontade de chorar. Na maioria aí dá vontade de chorar. Sem nenhum demérito a ninguém, porque cada um tem sua escolha e seu caminho aí. Eu já participei muito do movimento. Pelo menos numa época aí que a gente procurava alguma coisa em que se escorar, esquecendo que você tem a doutrina para se escorar. É um erro comum aí do movimento. E bastava um mínimo de atenção com essa turma aí, que não dá, não tem como, tá? A gente foi, às vezes até prestou atenção, deu atenção e tal, mas aí você pega num livro desse daqui, pega num... um pequeno parágrafo aqui, e se você realmente está levando a coisa a séria, você enxerga ali. A gente já comentou aqui algumas vezes, é muito triste isso. E aí você vê as escolas, né? Hoje tem no movimento, aí, embora eu esteja afastado já há algum tempo, mas é só você querer dar uma olhada aí, você enxerga tudo de novo. Você tem escola dessa linguagem empolada, hoje você tem, parece que formou uma escola, você vê do Oiapoque ao Chuí, você vê palestrantes fazerem a mesma entonação de voz de tal ou qual personagem do movimento, trejeitos. Uma das últimas vezes que eu participei aqui, uma senhora da região aqui, quando, como se diz aí, primeiro, foi ler a ficha técnica dela. Levaram 40 minutos para dar a formação escolar, formação, cursos técnicos, cursos de tal e tal, onde ela participou e tal. E, de repente, ela fala 20 minutos numa linguagem empolada que você não consegue salvar 2 ou 3 frases. Então, é muito triste. E essa questão aí, 246 aí, é isso aí, obsessor sem maldade. Eu não estou nem comentando da pessoa. Você vê ali atrás desse personagem que existem espíritos ali cuja manipulação é
questão 246 aí, né? E é só seguir, você seguindo a carreira do tal personagem, ali no meio você vai ver as mais ridículas utopias. Cara, o cara fez uma escola aí de 5, 10 anos, lotou centros, lotou às vezes até outros ambientes aí de pessoas nas suas palestras, e de repente solta uma pérola, defende coisas que, mas nem a mínima condição de inteligência reprova, e às vezes morrem defendendo aquilo. Você enxerga isso hoje em muitos aspectos aí no movimento, infelizmente. Então, são obsessores sem maldade? Sim. E tem de monte. Ô, Cláudio, esses obsessores sem maldades, que têm o orgulho do falso saber, nós enquadramos, segundo a escala espírita, nos espíritos fascinadores pseudo-sábios. É isto, Arthur? É dessa classe que temos referência, não é isso? Então, para ficar bem claro a todos, são espíritos que não têm o desejo de prejudicar o médium e o grupo, mas eles são vaidosos, orgulhosos e gostam de ser aplaudidos, de ter plateia para as suas doutrinas, que não são consistentes. Exatamente. Bem, o Cláudio ele alargou bastante o leque, né, dos casos, nos restringindo aos espíritos. É bem isso que você falou, né? São os espíritos pseudo-sábios e que gostam realmente de fascinar, né? Transmitindo, por vezes, conhecimentos que, na verdade, são reflexos da opinião desses espíritos. E, geralmente, são opiniões bastante heterodoxas. Eles gostam de ser diferentões, né? Eles gostam de sempre trazer revelações fantásticas. E é essa questão da novidade é que faz com que ele atraia as atenções. Porque se ele for falar aquilo que é de conhecimento de todos, como, por exemplo, coisas que estão na codificação, ele perde aí, né, o público, porque o público anseia por revelações, né, por grandes novidades e tudo mais. E aí, geralmente, esses espíritos criam histórias, né, para que as pessoas, como diz aí, os aceitem de olhos fechados. E aí eles procuram essas pessoas, como está dizendo aí, bastante crédulas, quer dizer, que facilmente acreditam nas coisas, sem usar o senso crítico, e começam a se ornar aí de grande importância. Quando eles mesmos não se passam por alguém importante, eles procuram dizer que estão próximos ou estiveram próximos de alguém importante. Do tipo, eu sou da época, eu conheci Jesus, eu estive na época de Jesus, eu fui, enfim, né, ou alguma outra personalidade importante, né, da humanidade. Então, eles vão adquirindo essa confiabilidade maior com essa linguagem polada também, né, que é para passar uma falsa condição de intelectualidade, porque as pessoas, geralmente as ignorantes, se impressionam com as palavras difíceis, porque isso passa uma ideia de sabedoria e de conhecimento, né? Então, a questão da forma também é importante, né? Então, nós temos o conteúdo, né, que nós já mencionamos, e nós temos agora a forma, que é a linguagem, que diz lá, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos, e aí, para também enganar, eles começam a utilizar palavras bonitas, né, que levam ou que procuram enlevar o leitor ou enlevar a plateia, como moral, amor, né, caridade, utiliza o nome de Jesus toda hora, né?
E, obviamente, como diz ali, eles procuram não dar nenhum furo, né? Quer dizer, eles procuram dizer sempre as coisas bem arrumadinhas para que ninguém os desmascarem de pronto. Né? E aí, no final, diz lá, a moral para esses espíritos é simples passaporte, quer dizer, utilizam essas palavras bonitas apenas para procurarem convencer ainda mais. Então, é preciso muito cuidado, né? Como o próprio nome, como já foi dito, eles são espíritos fascinadores, e a fascinação, por vezes, é a mais difícil da pessoa se livrar. Geralmente, quem está de fora é que conhece, é que consegue reconhecer melhor, né? Agora, o que acontece com o movimento espírita? Parece que, novamente, esse texto aí, assim como os outros, simplesmente foram pulados. Porque para o meio espírita, quando você vai apontar algum espírito como fascinador ou como pseudo-sábio, quase ninguém admite que exista, ou quase ninguém admite que aquele espírito ou aqueles espíritos sejam pseudo-sábios. Então, é como se não existissem, enquanto Kardec está sendo bem claro, eles existem, mas onde estarão eles, segundo o movimento espírita? Porque para o movimento espírita são todos sábios, não tem nenhum pseudo-sábio. É impressionante. Né? Então, Kardec estava fazendo uma advertência à toa, segundo o movimento espírita. Né? E não foi o próprio Kardec, né? Erasto mesmo cansou de falar sobre esse tipo de espírito, cansou de alertar, mas para os espíritas, de maneira geral, a título de caridade, a gente não pode falar nada, e também esses espíritos devem estar em algum lugar que nós não sabemos, porque eles não apareceram até o momento no nosso meio. Interessante, Arthur, você falar no aspecto da advertência de Erasto, né? E ele nos fala sobre o viés moral, religioso, filosófico, dizendo que haverá falsos profetas novamente. Então, eu gostaria que vocês comentassem, me parece que temos artigos, inclusive na Revista Espírita, dizendo que dentre esses fascinadores, nós vamos encontrar religiosos desencarnados, inclusive, procurando uma contrarreforma, uma certa derrocada da revelação espírita. Né? Isso existe também ou é exagero? Olha, não é exagero nenhum, e se existe, está bem patente aí nessas questões que estão sendo tratadas. Só chamar a atenção que Kardec coloca ali que são os mais perigosos, hein? Tá? O Kardec não está falando aqui que aquele que subjuga uma pessoa fisicamente é o mais perigoso. Eu conheci alguns casos de obsessões físicas, subjugações aqui, tremendas, mas não passam nem perto do efeito que a fascinação causa em torno. Não é o tema, mas está dentro do que você está perguntando aí, Rui. Para o movimento espírita, a gente tem visto ao longo dos últimos anos, aí, das últimas décadas que a gente está atuando aí, pelo menos 3 décadas aí, o quanto tem sido danosas essa questão aí jogada no ar. De repente você vê em qualquer casa espírita, em qualquer programa espírita, em qualquer coisa espírita, aquela ideia subliminar que foi jogada. E aí você vê lá no contraponto, 5, 10, 15, 20 anos depois, um monte de pessoas se dizendo assim: eu estou decepcionada com a doutrina espírita, eu estou decepcionado com o espiritismo, porque eu li tal livro, eu fiz tal curso, eu fui não sei na onde, eu vi não sei o quê. Nada tinha a ver com a doutrina, e muitas pessoas com quem eu conversei simplesmente abominam o nome espiritismo e doutrina espírita por causa de livros, de ideias, como diz aí, de sofismas, que nada, absolutamente nada tem a ver com a doutrina, e estão aí no meio. Aí essa questão religiosa, Rui, que você chama a atenção aí, eu sei que depois vão me puxar a orelha aí, a gente lida com uma questão de espíritos ligados à religião aí há alguns anos, e ela existe.
Poxa, se eu acreditava, se eu dei a minha vida à Santa Madre Igreja, eu vou continuar sendo isso daí no mundo espiritual durante muito tempo. Se eu combatia o espiritismo a ferro e fogo de dentro da igreja, eu vou continuar debatendo, eu vou continuar atacando do outro lado. Para vocês terem uma ideia, eu sou conhecido aqui na cidade, a gente é conhecido, a cidade pequena, 35 mil habitantes, então todo mundo sabe, ó, esse é católico, esse é espírita, esse é do terreiro, né? Eu fui muitas vezes proibido de batizar crianças da família na igreja, porque o padre sabe que eu sou espírita. Só para você ter uma ideia de como ainda está a questão. Não estou criticando a igreja em si, mas a ideia que ainda existe por trás disso é simplesmente por desconhecimento da doutrina. Hoje eu tenho na família filhos evangélicos, filhos católicos, que quando me convidam, eu vou à missa. Eu acompanho uma missa tranquilamente. Me convidam para ir no culto, eu vou tranquilamente. Agora, pede para um filho desse daí, do qual você frequentou a igreja dele, para ele vir numa reunião sua aqui, dentro da minha casa. Não vem. E a gente sabe que isso está arraigado pelo viés religioso. Então, você imagina isso extrapolado na questão da fascinação de massas, de coletividades, que a gente enxerga claramente no movimento hoje. Não há a mínima dúvida. E é o que o Arthur disse aí. Ai de você se você for tentar abrir os olhos desse pessoal aí. A gente vai, como você falou no início, vamos pôr nos tijolinhos, né? Mas haja tijolinho, hein? Quer dizer, então, que dentre esses mistificadores existem sacerdotes de outrora que ficam incomodados com a divulgação do espiritismo e querem que prevaleça os seus antigos dogmas. Existe esse tipo de coisa ainda hoje da erraticidade nas comunicações mediúnicas. É isso, Arthur? Existe, na verdade, todo tipo, né? Existem os que tendem mais ao orientalismo e querem emprestar ao espiritismo uma toada mais voltada para o misticismo oriental. Existem os que têm ainda ideias fixas em relação aos dogmas do catolicismo ou de alguma outra religião dogmática tradicional. Existe de todo tipo, né? Agora, é claro que, em função do próprio advento do rustanismo, eles foram muito inteligentes, porque eles exploraram justamente a tendência, tanto na França e principalmente no Brasil, a se acreditar nos dogmas da Igreja Católica. Então, no rustanguismo, nós tivemos uma tentativa justamente de mistura, né, do espiritismo com os dogmas católicos. Inclusive, no livro de Rustem se diz que o Papa, né, é o chefe de todos, né? Todos nós temos que reverenciar, realmente baixar a cabeça. Ele é um missionário mundial, né? Claro que para nós espíritas toda a autoridade religiosa tem a nossa consideração, o nosso respeito. Agora, dizer que os espíritas devam seguir o que o Papa diz é algo completamente diferente, né? Nós respeitamos, mas não quer dizer que nós concordemos, né? E também não temos que criar nenhuma aversão em relação a essas instituições, mas temos que, como bem disse o Cláudio, nos proteger, porque geralmente é assim, né? Como bem o Cláudio falou, nós sempre, quando convidados, vamos tranquilamente nos cultos religiosos mais diversos, mas eles não vêm nos nossos, né? Então a gente vê que está sempre uma postura alheia de nos receberem, mas, né, agora quando se inverte, a coisa já fica... Quer dizer, eles querem ser escutados, mas não querem escutar. Não querem escutar os espíritos, não querem saber efetivamente o que o espiritismo ensina, ou o que os espíritas pensam, né? Então,
Agora, Mas Arthur, dá uma é, canjinha assim, em síntese, para quem não está informado, sobre essa questão do rustenismo. O que é sim. isso? Qual é o livro que dá origem? Pode ser? Rapidinho. Sim, claro. Para quem não conhece, né, é uma obra organizada por um advogado da cidade de Bordeaux, chamado Jean-Baptiste Rustin, que se encontrou, né, assim, conheceu uma médium determinado dia, chamada Collignon, né, conhecida como Madame Collignon, que ao conhecer o Jean-Baptiste Rustin, teve alguns fremidos nos braços, em um dos braços. E aquilo foi visto por ele como, e por ela também, como uma tentativa ali da espiritualidade se comunicar, né, dos espíritos se comunicarem. E aí ele começou a ter reuniões com essa única médium e de espíritos que se disseram, ou se quiseram se passar por Moisés e os apóstolos. E aí escreveram uma obra bastante espessa, né? Um livro bastante espesso, chamado Os Quatro Evangelhos, onde eles lá lançam uma série de teorias, muitas delas, a grande maioria delas, completamente antidoutrinárias e com esse viés muito religioso, no sentido de aproximado da Igreja Católica, né? Das crenças católicas, das posturas do catolicismo e tudo mais, né? E com o ponto que é chave nisso aí, que piorou tudo, né? Que é uma importação de uma crença muito antiga dos apolinaristas e dos docetistas, que era de acreditar que Jesus não teria tido um corpo carnal, e sim um corpo fluídico. E assim fazendo com que Jesus fosse, na verdade, um grande ator, né? Porque ele não teria nascido de Maria, não teria sido amamentado, ele não teria morrido, enfim, nada aquilo aconteceu, na verdade, porque, na verdade, se o corpo dele era fluídico, ele não teria como sentir dor, não teria como vivenciar as coisas que um ser humano normal vivenciaria, né? Então, teria sido tudo um grande teatro. Então, isso é muito perigoso, sem contar outro princípio da doutrina espírita, que é simplesmente desrespeitado ali, que é o princípio da não retrogradação do espírito, na medida que eles ensinam que alguém que tenha sido ateu poderia encarnar no corpo de uma lesma. Né? Então, isso é a teoria da metempsicose, que o espiritismo rejeita peremptoriamente. Né? Isso para citar apenas os dois dos as principais heresias doutrinárias e científicas contidas nesse livro. Agora, Arthur, esse livro, como ele se coloca perante o espiritismo, né? Que também parece muito grave. O que esses espíritos comunicantes dizem em relação ao espiritismo, né? Que eles seria a atualização da doutrina espírita, não é? Exatamente. Com todas essas doutrinas utópicas, não é? Ridículas. Seria a revelação da revelação. Então, veja só, o espiritismo, antes mesmo de Kardec ter concluído as obras, né, que fazem parte das obras fundamentais da doutrina espírita, já teria havido uma outra revelação em cima daquela antes que essa se concluísse. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo, né? Inclusive, essa ideia foi comprada por um espírita muito bem tido pela maioria, que foi Bezerra de Menezes enquanto encarnado. Bezerra de Menezes chegou a dizer que Rustem veio dizer aquilo que Kardec não poderia devido ao atraso da humanidade. Quer dizer, ignorando que eles foram contemporâneos, né? Só que Kardec veio a desencarnar em 1869, 69, e Rustem veio a desencarnar 10 anos depois. Quer dizer, eles, enquanto Allan Kardec chegou, inclusive, como a maioria sabe, a analisar essa obra, e por uma questão diplomática, porque Rustem era um espírita muito atuante na cidade de Bordeaux, e Bordeaux era um núcleo
espírita muito importante, né? Uma cidade muito importante, né? Para o movimento espírita na época. Então, ele pegou até um pouquinho leve, mas o leve que ele pegou já foi suficiente para que Rustem se voltasse contra ele. E os seus discípulos também. Na Revista Espírita, não é? Ele faz uma crítica. Sim. Muito bom. Então, é um indivíduo que não admitia qualquer crítica. Então, a gente vê claramente que Rustem era um indivíduo extremamente orgulhoso e vaidoso que jamais poderia se comparar a Allan Kardec, porque Allan Kardec não tinha nenhuma dessas características. Agora, dessa convicção de Bezerra de Menezes foi para o Estatuto da FEB, não é? A indicação dos 4 evangelhos como obra doutrinária, não é isso? Depois foi parar, inclusive, na justiça. Tem essa treta, né, de movimento. Então, o rustenismo tem todo esse desenrolar. E há, inclusive, teses de que essa ideologia, se podemos nos referir assim, ela acabou contaminando certas psicografias que foram publicadas pela editora FEB. Sim, né? Produções mediúnicas que as pessoas consomem pensando tratar-se de obra doutrinária. Olha, o Rui está pegando muito leve. Bezerra de Menezes realmente, infelizmente, contaminou toda a federação e o rustenismo tomou conta quase que total do movimento espírita. Tá? Eu nunca me dediquei, tentei ler uma vez o primeiro fascículo dos 4, não tem condições de ler aquilo, é absurdo. Mas para vocês terem ideia de como estava, ou como esteve, e ainda há essa mistura no movimento, os 4 evangelhos eram causa pétrea na federação. Se eu não me engano, há uns 2 ou 3 anos atrás, a justiça decidiu, mas mesmo assim, para vocês terem uma ideia, banca espírita do interior aqui da cidade vizinha, onde a gente comprava os livros, um senhorzinho de uma certa idade já avançada, ele vendia os 4 evangelhos por baixo do pano, dentro da banca espírita. Ele oferecia. Então, infelizmente. Agora, só fazer uma correção aí, viu, Rui? Pelo menos, Arthur e os amigos aí, pelo menos da parte da gente que trabalha um pouco mais ativa com a espiritualidade aqui, questão dos religiosos junto aos grupos espíritas é complicadíssima. Vocês não têm ideia do que é um diálogo com um padre ou, às vezes, um bispo. Cláudio? Você me permite só um parênteses para informar aqui, como você se referiu, foi 10 de agosto de 2019 a deliberação para retirar dos estatutos da FEB os 4 evangelhos. Sim, mas para vocês terem uma ideia, a contaminação está aí geral ainda, tá? E vai levar muito tempo sequer para se explicar isso. Mas então é muito difícil. A conversa dentro de uma reunião genuinamente espírita com um amigo espiritual ainda trajando as cores da igreja. A gente, há alguns anos, tem a oportunidade de conversar com alguns. É um diálogo que, no começo, assustava a gente, porque qualquer padre, qualquer bispo, eles são muito cultos, não há a mínima dúvida disso. Para você ser um padre, principalmente para você ser um bispo da Igreja Católica, você tem que ter um nível de cultura muito acima da média, convenhamos, né? E a gente não tinha nem conhecimento doutrinário para conversar. Então, atualmente, alguns anos depois desses primeiros contatos, existem muitos religiosos acompanhando com interesse a doutrina, por incrível que pareça, com respeito. Quando pedem para discutir algum tema que foi ali ou lido ou foi aventado na reunião, o fazem de maneira muito respeitosa, expondo as questões religiosas e ouvindo
as questões doutrinárias. Então, hoje, a gente pode dizer, por exemplo, que tem alguns amigos religiosos, para vocês terem só uma ideia, uma palhinha. Um desses que há muitos anos a gente travava conversas, às vezes um pouco rudes, e ele nos acusava de coisas abomináveis e tal. Uma vez, num diálogo com um desencarnado, do qual a gente não conseguia nenhum esclarecimento por causa da questão religiosa, ele envolveu uma médium e pediu licença para conversar com esse espírito como padre. E permitindo isso, olha, eu está começando até a me arrepiar aqui. Eu vi um dos maiores e dos mais belos diálogos entre dois espíritos. Eu vi aquele padre pacientemente expondo as questões doutrinárias da igreja com leves cores espirituais, até que ele convenceu aquele espírito a acompanhá-lo. E o espírito até agradeceu, porque ele não pensava naquele lugar em encontrar um padre para auxiliá-lo. Então, são questões que precisam de muita atenção, muito, vamos dizer, você usou aí uma palavra para os orientadores das reuniões mediúnicas, né? Preciso muita sagacidade ali, muito tato, e a gente vem adquirindo isso com essas participações desses amigos aí. Então, é engraçado que o médium depois o descreveu como um padre, com toda a vestimenta completa e com um terço na mão, conversando ao lado do espírito ali. Só assim esse espírito se acalmou e foi retirado da reunião bem tranquilo. É assim que funcionam as coisas. Então, tem religiosos e religiosos, né? Isso aí. Só lembrando aqui, a Ana Cristina Lima nos pergunta se na época de Kardec os seguidores Rustem se declaravam como espíritas. Sim, eram o J.B. Rustem, como, né, eu pude informar, era um espírita bastante atuante, né? Antes de vir com toda essa ideia do livro, né? Ele já era um espírita bem atuante, inclusive recebeu alguns elogios de público do próprio Allan Kardec, só que ele acabou se traindo em função do seu orgulho, da sua vaidade, de querer sobrepujar Allan Kardec de alguma maneira, né? E aí acabou sendo fascinado aí por esses espíritos mistificadores. E também a mesma coisa quando os 4 evangelhos chegaram ao Brasil, foram traduzidos, né, e chegaram começaram a ser lidos pelos brasileiros, esses também se diziam espíritas, né? Só que esses aí, em determinado momento, acabaram sendo um pouco não, né, bastante contestados e foram apelidados espíritas místicos, enquanto aqueles que contestavam esse livro, o livro 4 Evangelhos, foram apelidados espíritas científicos, né? Quer dizer, que rejeitavam esse religiosismo todo que pregavam os rustanistas. E aí se criou todo esse problema que se arrastou até 2019, né, com a retirada da obrigatoriedade dos estudos de 4 evangelhos na FEB do seu estatuto. Arthur, muito interessante você usar a palavra religiosismo. Nós não estamos aqui menosprezando, tacando tijolos ou pedras sobre a Igreja Católica. Não é? Não se trata disso. Com o mais absoluto respeito às suas crenças, seus dogmas, o que nós estamos identificando aqui é a tentativa de um sincretismo religioso para deturpar a proposta que é própria do Espiritismo. Não é quem está feliz, satisfeito com os ritos, com os dogmas, que fique na Igreja Católica. Sabemos que a liberdade de crença, de consciência, enfim, é uma lei natural e ninguém tem nada a ver com a opção das pessoas que assim se mantêm equilibradas, bem dispostas para uma vida sadia, uma vida aberta ao crescimento, ao progresso espiritual. A questão é
trazer um círculo de pensamentos que são místicos para dentro do espiritismo, impedindo que as pessoas necessitadas ou simpáticas à ideia espírita possam crescer com ela, possam entender que acima dos ritos, acima dos hábitos irracionais que se identificam em certos costumes de igreja, nós temos porquês, nós temos pesquisa, nós temos método de investigação de tudo que é pertinente à metafísica e material e que nos dá evidência igualmente de vida após a morte, de sujeição do homem a leis espirituais, para cujo ajuste ele precisa exercer a sua liberdade com inteligência, com ética, e tudo isso como ensinamento espírita que vai corresponder à sua necessidade, ao seu perfil um pouco mais positivo, comparativamente a esses nossos irmãos que ainda se satisfazem com esse ar místico das igrejas. Então, o que queremos traduzir aqui é uma tentativa de deturpar o espiritismo e não uma campanha nossa de jogar pedras na Igreja Católica. Não se trata, evidentemente, dessa inclusive, é bom ressaltar o seguinte, explicar melhor isso daí. O que contém o livro de Rustem não é necessariamente uma cópia ou uma representação da teologia abraçada pela Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Ela contém algumas coisas, alguns princípios semelhantes, como, por exemplo, o culto a Maria, né, a questão do Papa como a autoridade máxima mundial, aquela coisa toda. No entanto, boa parte dos seus princípios são oriundos de seitas que foram, inclusive, consideradas heréticas pela Igreja Católica, que eram o docetismo e o apolinarismo. Então, perceba que é uma mistura. É claro que, como contém algumas semelhanças, elas foram melhor abraçadas, né? Elas foram mais facilmente abraçadas por indivíduos que já tinham a crença católica, que eram, no caso, os brasileiros, né? Porque a religião predominante no Brasil, quando chegou as obras de Kardec, chegaram as obras de Kardec e quando chegou a obra de Rustem, todos eles eram predominantemente católicos. Os que se afeiçoaram à obra de Rustem seriam os católicos ainda mais, digamos assim, né, fiéis ou apaixonados, porque viram ali que o espiritismo poderia ainda dar guarida a alguns princípios do catolicismo. Enquanto que outros espíritas já não tão envolvidos com o pensamento católico, identificaram ali um retrocesso, né, que para a gente seria um retrocesso. Mas é bom ressaltar que nessa obra de Quatro Evangelhos não necessariamente está em consonância 100% com o que ensinava e o que ensina a Igreja Católica. Duas questões rápidas aí, só para a gente, quem sabe, passar à frente. Ainda dentro dessa 246 aí. O movimento hoje é fácil você ver a influência religiosa nos palestrantes e nos chamados representantes espíritas. Você vê claramente isso. A outra questão é que quando nós começamos a ver a presença de religiosos e até ter alguns embates com eles na questão igreja e doutrina espírita, alguns amigos espirituais nos lembraram da seguinte questão: vocês precisam sempre ter em mente que a Igreja Católica tem mais de 2000 anos de existência. Ela é ainda a referência religiosa deste mundo. Tá? Não significa nem exaltar e nem menosprezar. Vocês têm a doutrina em mãos, que com todo o respeito à religiosidade de quem quer que seja, vocês podem usar. Então foi isso e é isso que a gente tem tentado fazer até hoje,
tanto pessoalmente, na família, em sociedade, quanto no contato com a espiritualidade, sem nenhum problema, com respeito sempre, né? É isso, respeito, tolerância de crenças. O Espiritismo ensina isso para a gente, não é? Nós não estamos incidindo em contradição. O que nós estamos alertando é que nesses processos de fascinação e de mistificação, há um certo conteúdo de desmotivar as pessoas de estudarem, de compreenderem a fundo os princípios espíritas. É quase que um intuito da parte de alguns de contra-reforma no campo das ideias. Né? Ele vê as pessoas se emancipando, utilizando a inteligência para compreender melhor a obra divina, as leis naturais, e procuram dizer: não, vamos fazer com que as pessoas voltem aos antigos pensamentos, ainda muito imaturos em sede de espiritualização, né? Porque estão apegados àquela velha maneira das pessoas se comportarem, querem que isso tenha uma continuidade. Em alguns por inveja, em alguns por orgulho, por vaidade, espírito de grupo, espírito de corpo, né? Presos à figura da religião, do partido, né? E alguns outros de uma maneira inconsciente. Nós vamos observar isso no movimento espírita. Alguns amigos nossos dizem que aprenderam o espiritismo à moda católica, e então eles mantêm uma casa espírita que mais parece uma igreja do que um centro espírita. E a gente tem muito cuidado no diálogo, no relacionamento, porque sabe que essas pessoas elas não fazem isso por má fé. Elas não acordaram um dia e disseram: vamos bagunçar aqui, fazer um misto de igreja e de espiritismo, né? Não foi uma coisa pensada. É que eles acabaram aprendendo desse jeito. Né? Como os amigos disseram, chegou no Brasil já mesclado com essa má fonte lá na origem, graças a Rustem, né? A importação dessa doutrina de Rustem. Então a coisa ficou assim. Mas como Deus, né, escreve certo por linhas tortas, exatamente esse ingrediente místico foi que possibilitou que o espiritismo realmente se propagasse no século XX aí no Brasil, com uma certa quantidade, vamos dizer assim. Pouca qualidade, mas muita quantidade. Então é chegado o tempo, uma nova fase no movimento espírita em que vamos separar o joio do trigo, em que vamos observar em que nos equivocamos seguindo essas mistificações e o quanto nós abandonamos ou não a obra legítima do Cristo por meio de Kardec, né, a doutrina espírita que às vezes não é estudada. Eu, examinando alguns manuais impressos pela FEB, por exemplo, para o estudo do espiritismo, né, aquela proposta de estudo sistemático, nós observamos a supressão de alguns capítulos do Livro dos Médiuns, né, lamentavelmente, da evocação, das perguntas que se pode fazer. Então, por aí se vê um certo abandono, né, que precisamos rever. Né? Outra questão, Rui, só para deixar bem claro aí para as pessoas que talvez estejam ou vão ouvir a reunião, quando nós começamos a abrir um leque de mais participação de pessoas nos grupos que a gente forma ou participa, ou quando somos convidados a ir numa família que a gente sabe de origem católica ou evangélica, mas que está nos recebendo de bom grado, nós levamos os fundamentos básicos da doutrina, e é interessante que algumas pessoas pediram para participar das reuniões e disseram assim, se elas poderiam participar da reunião, mas sem se comprometerem em se tornarem espíritas. Eu falei, nunca vi falar que há necessidade desse comprometimento, a não ser intimamente.
E o que vai acontecer se eu participar? Eu, evangélico, participar das reuniões. Eu, católico, participar das reuniões. Olha, se participar com minimamente de atenção nas reuniões, você terá obrigatoriamente que se tornar um melhor católico, um melhor evangélico, no mínimo. Então as pessoas até se surpreendem. E eu tenho muitos bons amigos hoje que participaram alguns meses, participaram 1, 2 anos das reuniões, leram os livros, não deixaram de seguir a sua religião, a religião familiar, tradicional da sua família, mas com toda certeza são hoje pessoas com uma capacidade muito melhor de avaliar até aquilo que lhe é passado dentro da sua religião, tranquilamente. Eu me lembro de um caso de um rapaz que participou durante um tempo aqui, evangélico de formação, e ele trabalhava em São Paulo. Nós estamos aqui em Aguaí, é mais ou menos 220 quilômetros de São Paulo. Ele morava em Poços de Caldas, trabalhava aqui. Ele falou, Cláudio, eu vou participar das reuniões um tempo. Quando ele disse que não podia mais, que ele tinha terminado o trabalho dele aqui, ia retornar para a cidade dele, ele falou, Cláudio, eu estou trabalhando aqui e em São Paulo. 3 vezes por semana eu vou daqui para São Paulo e volto à noite de ônibus. Aqui é a aviação Cometa, que a gente chama. Ele falou, Cláudio, nessas idas e vindas eu já li o Livro dos Espíritos e já li o Evangelho. Te agradeço muito. Vou voltar para minha terra lá, ele é de Minas, Poços de Caldas. Ele falou, mas isso que eu aprendi aqui, que eu aprendi nos livros superficialmente, vai mudar a minha vida para sempre. Vou continuar evangélico, com toda certeza. Mas é como vocês dizem, terei que ser um evangélico melhor com as informações que eu tenho sobre vida espiritual. É assim que deve ser. E tudo bem, não é? Você não vai com isso deturpar a teoria. Você simplesmente faz uma opção, né? Por uma ou por outra. A questão é quando, da espiritualidade, nós vamos encontrar ditados que procuram misturar tudo em detrimento da progressão da pessoa e da sociedade, né? Então, isso é que é mistificação nociva. Vamos dar sequência com a leitura do item 247, se os amigos concordarem, ainda sobre o mesmo tema. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrivinhadores, pelo que buscam os médios que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que, felizmente, têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pelas massas. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve ser sempre suspeita. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades, que neles por vezes abundam e chocam o bom senso, produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-lo.
Entre tais publicações, algumas há que, sem serem mais e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestiva ou desarrazoadas. E aí, meus amigos? Eita, Kardec, hein? Sistemas, espíritos dados aos sistemas são geralmente escrivinhadores. A obra Os Quatro Evangelhos tem, possivelmente, eu não me lembro bem, mas deve ter de 1.500 a 2.000 páginas, os 4 exemplares. A maioria deles, se eu me lembro, se eu estiver errado, o Arthur me corrige, escritos por essa médium em situação febril, né? Só para ter uma ideia. Bom, aqui no Brasil, agora, graças a Deus, parou um pouco, mas teve uma época aí em que era moda no centro espírita, eu estou falando aqui da minha experiência, se espalhar dentro do centro espírita, se vender dentro do centro espíritas, as tais trilogias. Os caras, ao invés de escrever um exemplar bem escrito, escreviam trilogias caríssimas e que hoje a gente ri daquilo que está escrito ali. Tá? No caso aí do próprio Rostangui, o próprio Kardec, para ser bem educado, diz que se escrevesse um exemplar um pouco enxuto, talvez se tirasse alguma coisa proveitosa. Então, é aquela coisa onde mais realmente é danoso. Na mediunidade, eu posso dizer para vocês que isso daí realmente é lei. Eu já comentei aqui algumas vezes, a gente tem alguns médiuns que usavam 50, 100, 200 folhas de sulfite para psicografar, quando você passa aquilo a limpo, dava 5, 6 folhas datilografadas. Né? A gente não tem fábrica de sulfite aqui, né? E são questões básicas que ninguém se dava conta ou se dá conta ainda. Tá? Vamos caminhando. Opa, vou usar minha cadeira aqui. Bem, vamos lá. Um outro exemplo, né, que nós poderíamos dar e que parece se encaixar muito bem a essa característica aí desses espíritos fascinadores é o Ramatiz, né? Todas essas características aí nós percebemos, né? Quer dizer, prolixo, gosta de impor suas ideias, né? Tem ideias próprias em relação a tudo, disseminou uma utopia que predominou muito tempo no movimento espírita, que era da aproximação no astro intruso, que elevaria o eixo da Terra abruptamente, ceifaria a vida de 2/3 da população do planeta, e depois o planeta ia se tornar, o mundo, né, o planeta Terra ia se tornar um mundo maravilhoso, né, perfeito, praticamente com todos os seus problemas resolvidos, né? Um paraíso na Terra depois da passagem desse tal planeta intruso aí. Então, é um outro bom exemplo, né, de que também escreveu volumosos escritos, né, são vários livros, né, essa coisa toda. E aproveitando o ensejo, a Ana Cristina Lima nos manda uma outra pergunta, ó. Mas o espírito de Maria não poderia ter uma elevação tal qual os espíritos da doutrina espírita, tipo São Luís e outros? Ela pergunta isso porque eu disse que os justenistas prestavam culto a Maria. Só que eles prestavam culto a Maria bem como nós encontramos na teologia católica. Eles reconheciam Maria como virgem. Coisa que no Espiritismo, né, segundo Allan Kardec, conforme a ciência, teria sido absolutamente impossível ela dar à luz sem ter tido relações sexuais com José. Os justanistas acreditavam nisso, né?
e chamavam constantemente Maria de Nazaré de Virgem Maria, inclusive nos livros de Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, eles só se referem a Maria como Virgem Maria. Tá? Então, a ideia que tem o Espiritismo de Maria não é a mesma, né? Nem no rustanismo, nem aquela do rustanismo, nem aquela da Igreja Católica. Que Maria não teria sido virgem, e que se ela possuía algum tipo de pureza, poderia ser a pureza espiritual, porque dentro da teologia se confunde essa pureza física, entre aspas, pureza entre aspas física, com uma pureza espiritual. E a ideia de Rustem se encaixa nisso, porque tendo Jesus o corpo fluídico, ele não teria tido a concepção por parte de Maria, não teria sido através de José, com a participação de José, em sim do anjo, que teria fecundado, digamos assim. Enfim, é uma coisa muito estranha, porque ao mesmo tempo que passa a não ser mais. Quer dizer, como é que ele tem um corpo fluídico e aquele volume na barriga de Maria? Quer dizer, é tudo muito estranho, isso é bem próprio do misticismo, porque o misticismo é uma fantasia, sempre propugna por uma fantasia, que quando você vai cavucar, você começa a encontrar as discrepâncias. Né? Quando você começa a questionar, opa, mas se ele é fluídico, como é que a barriga dela cresceu? Aí eles começam, né, dizendo que até aquilo era artificial, enfim, era uma confusão danada. Então, respondendo que a ideia que faziam os justenistas de Maria é uma ideia distinta da posição que nós encontramos em Allan Kardec, né? O que não quer dizer necessariamente que Maria não pudesse ter sido ou não possa ser um espírito elevado. É possível que seja, embora não tenhamos uma informação muito clara em relação a isso dentro das obras da codificação. Agora, Arthur, a respeito disso, o que se incute é uma devoção que é, na marcha do misticismo, bem distante daquilo que é ensinado em espiritismo. Não é? O espiritismo não fomenta o fanatismo e a idolatria. E essas ideias ali disseminadas fazem que isto se transporte para o presente, que isso se fixe no movimento espírita, de sorte que as pessoas elas não têm uma condição de ter uma outra visão, uma outra relação com os espíritos superiores, uma relação de cooperação, uma relação de auxílio, uma relação de admiração e de exemplificação, né? Permanecendo simplesmente à mercê de poderes mágicos, né? Que vão promover a salvação e outras soluções que não condizem com os deveres que a vida realmente nos assinalam à luz das leis divinas que o Espiritismo explica. Né? Então, quer que o homem, em vez de permanecer nesse período mágico, né, possa raciocinar quais são os seus trabalhos, os seus deveres, mesmo contando, ciente de que existem seres superiores, existam missionários, existam espíritos puros que têm um papel relevante na existência humana. Exato, isso aí confronta, né, essa ideia isso que nós estamos falando, confronta com o espiritismo. No caso de Maria, né, na igreja, ela é vista como uma intercessora entre os homens e Jesus e o próprio Deus, né? Enquanto a gente sabe que entre os homens e Deus não se faz necessária nenhuma intercessão, né? Deus está em toda parte, ele é onipresente, onisciente, né? Não há essa necessidade, nem precisa também, quando nós oramos e pedimos auxílio a um espírito superior, como Jesus, aquilo não precisa passar por Maria para levar para Jesus, quer dizer, é uma ideia um pouco distorcida, ou pelo menos segundo a doutrina espírita, do que ocorre no mundo espiritual e como que ocorre a comunicação de nós encarnados com os espíritos, né? Tudo através do pensamento, tudo através de uma série de
processos muito mais simples e não tão burocráticos como se pensa. A questão em relação a Maria aí está bem explicada pelo Rui aí. E muito se fala disso, né? A questão de Maria e José colocada na visão religiosa do catolicismo, que vinha já de situação e de um mundo, vamos pensar bem, 2000 e poucos anos atrás, bem diferente. Não mudamos muito não, mas já era muito mais arraigada a questão do machismo, do homem, da mulher, a posição do homem e da mulher. E é interessante que não se levava em conta essa questão espiritual pelo desconhecimento. O quanto que nós vemos hoje uma criança, muitas vezes em tenra idade, ser em inteligência e às vezes até em moral superior a seu pai e sua mãe. Isso hoje, com um pouco de conhecimento que se tem, até a própria ciência da psicologia já anota isso, já consegue trabalhar sobre isso. Imagine há 2000 anos atrás o susto de um pai e de uma mãe de saber que aquele seu filho é superior a si. Tá? E aí começa-se esse drama todo de ter que explicar o inexplicável, infelizmente. A doutrina espírita não tem nada a ver com isso, e a gente sabe um pouco do conhecimento que a médium que escreveu os 4 evangelhos era incrivelmente apegada à religião da época, né? E no jeito que foram passados essas informações para ela, nota-se claramente ali as utopias, os sofismas colocados ali. O próprio Kardec, como disse, os 4 poderiam ser condensados em um mais bem feito, tirando ali essas questões aí místicas, talvez muitas informações ali poderiam ser utilizadas. O grande problema é o que acontece com todas as obras adesas ao movimento aí. As pessoas mergulham de cabeça. A gente, o Arthur é mais especialista nisso. Se poderia fazer uma lista imensa aqui das coisas em que o pessoal mergulhou de cabeça, bateu a cabeça no fundo e voltou, né? Opa! Infelizmente é assim, e vamos ver até quando. Mas a gente está vendo pode-se dizer, um contramovimento. Tem que se voltar às obras de Kardec. Não tem como. Se você quiser, daqui a algum tempo aí se dizer espírita, vai ter que saber do que fala. Basicamente é isso aí que a gente está correndo atrás. Agora, Arthur, a gente ainda encontra a tua pesquisa, o teu livro sobre Ramatiz. Você tem um livro, né? Pode dar referência para a gente, para quem... O primeiro, que foi lançado em 97 pela editora M, chama Ramatiz, sábio ou pseudo-sábio? Nós fazemos esse questionamento logo no título. E o segundo é uma continuação das pesquisas, se chama Espiritismo versus Ramatizismo, onde a gente aprofunda a pesquisa, né, e tudo mais. Em relação a Madame Collignon, era outra médium também muito atuante no movimento espírita e também conhecia Allan Kardec, né, e tudo mais. O que se sabe é que era uma médium mecânica, né? Ela, enfim, ou sonambúlica, né? Ela ficava completamente assim alheia ao que estava sendo escrito. E depois ela mesma veio, inclusive talvez pela própria instrução de Allan Kardec, veio a desacreditar ela mesma da boa intenção daqueles espíritos que por ela se comunicaram. Então, no final das contas, ela se deu conta de que havia sido intermediária de espíritos mistificadores. É interessante. Já o Rustem, não. O Rustem parece que desencarnou acreditando piamente naquilo. Já a Madame Collignon, não. Interessante, né? Só para constar aí, já que o Cláudio mencionou a Madame Collignon. Boa. Vamos ler na etapa final do nosso estudo de hoje o item 248 para complementar esse tema.
esgotar, na verdade, né? Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente há obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se isolar, chegando mesmo, não raro, a ordená-lo. Todo médium que se milindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina, espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, qual o de se recusar ao exame. O insulamento do médium é sempre uma coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não obstante, não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações a fim de as comparar, restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Os amigos poderiam comentar, por gentileza? Há gente que se engana nessa análise e pretextam que são médiuns exclusivos e jamais estão obsediados, quando, na verdade, à espreita de um mistificador astucioso? Olha, a gente pode arriscar dizer aí que quase todo médium novato está afeito a esse erro aí. A gente já teve essas experiências de médiums se afastarem não só da questão da participação das reuniões, mas cortarem até laços de amizade com a gente, tá? Simplesmente porque você tentou alertá-lo de que algo ali não parecia tão correto. Algumas vezes a gente tem encontrado médiums que realmente têm uma dificuldade muito grande de comunicar-se com um ou outro espírito, e sempre tem aquele que circunda ali a sua mediunidade e responde por ele, como diz o próprio Kardec aí. São raros hoje os médiums chamados flexíveis, né? Médiums que realmente podem ser instrumento em qualquer situação e para qualquer gênero de espírito comunicante ou de fenômeno mediúnico. A gente tem encontrado alguns médiums nesse sentido. E tem feito alertar esses que têm essa capacidade de tomar muito cuidado para também não caírem lá na outra ponta do orgulho e da vaidade. Então, você tem, geralmente, numa reunião, um médium que tem a sua mediunidade, vamos dizer assim, orgânica ou moralmente ali restrita. E outros que têm uma facilidade, essa flexibilidade aí muito mais aflorada, né? Então, você pesar isso
e utilizar esses médiums numa mesma reunião, no sentido de colaborarem e fazerem daquilo que cada um pode passar a melhor utilidade, hoje é o suprassumo de um grupo. Né? Então, a gente tem hoje muito cuidado, tanto numa ponta quanto na outra. Observar aquele médium que é muito restrito, e às vezes sem maldade nenhuma, é sem possibilidade mesmo, né? E lá na outra ponta, o outro que, como diz assim, tá com a porteira aberta. Tá? Então, são dois extremos que precisa-se sempre ter muito cuidado. E a crítica, a gente às vezes tinha uma dificuldade muito grande no início, de você conseguir criticar o trabalho do médium sem envolver a participação do médium, porque se acreditou muito no movimento que o médium era uma peça importantíssima, central, como a gente vê aí uma meia dúzia de médiums realmente que tem um histórico enorme aí de vida na mediunidade. Parece que o médium virou a peça central de uma reunião. Isso é um cuidado também que a gente tem, não de melindrar de um lado nem de outro. E não exaltar muita coisa, não, porque é fácil cair. Agora, criticou, afastou, sem uma ponderação, sem uma questão realmente própria para o afastamento, você está ali vendo claramente a obsessão. E para concluir, né, nossos estudos aí, o nosso último comentário, em relação a chamar atenção para isso aí, né, que o espírito fascinador, ele procura fazer com que o médium recuse o exame. Tá? Então, só para citar casos aí que mais conhecidos, foi o caso do médium Hercílio Mais, que ele efetivamente rompeu, digamos assim, com o movimento espírita, em função das críticas que partiam de todos os lados, justas inclusive, né? E o que ocorreu com Rustem, que embora não fosse médium ostensivo, né, ele tinha aquela obra que veio através da Madame Collignon como uma espécie de obra sua, né? Ele se posicionou como uma espécie de coordenador daquele trabalho e aí se enfesou também com a crítica desfavorável que Allan Kardec lhe fez. Então, como nós sempre procuramos relembrar, com base na doutrina espírita, que é preciso ter, acima de tudo, muita humildade, né? E muito discernimento para não cairmos nessas ciladas que podem aí ser jogadas por essa classe de espíritos pseudo-sábios, mistificadores e também esses que são claramente fascinadores. Muito bem, amigos, pelo adiantado da hora, vamos encerrar, dar uma pausa, na verdade, aos nossos estudos por hoje, convidando todos a retomar conosco na semana que vem, esta parte final do capítulo 23, dedicado ao estudo da obsessão, no livro dos médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Muito obrigado ao Arthur Azevedo, Cláudio Costa e a todos vocês, Shirley, Ana, que nos acompanham, os demais, e até breve. Boa noite.